vamos nos basear na carta do apóstolo Paulo, que escreve ao seu filho na fé, chamado Tito, no capítulo 3, versículo 1 até 11. E vamos falar da maneira correta a se viver. A maneira correta de viver em paz e ser amáveis, mostrando uma grande cortesia para com todas as pessoas. Eu digo isto porque nós também no passado éramos tolos, desobedientes e estávamos perdidos. Nós éramos escravos de todos os tipos de desejos e prazeres e vivíamos com malícia e inveja. Nós éramos odiados por todos e odiávamos uns aos outros. Mas Deus, o nosso Salvador, mostrou a bondade e o amor pela humanidade. Ele nos salvou pela sua misericórdia e não pelas boas obras que fizemos, para assim sermos declarados justos diante dele, através do lavar no qual nascemos de novo e somos renovados pelo Espírito Santo. E Deus tem derramado o Espírito Santo ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, uma vez declarados justos pela graça de Deus, nós nos tornemos seus herdeiros, de acordo com a nossa esperança de vida eterna. O que eu digo é verdade e quero que você afirme estas coisas cada vez mais, para que aqueles que tenham confiado em Deus se dediquem a praticar boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas a todos. Evite as discussões tolas. As conversas sobre genealogias não têm utilidade nem valor. Se uma pessoa causa divisões na igreja, repreenda-a. Mas se mesmo depois de uma segunda repreensão ela não se corrigir, afaste-se dela. Pois você de constituir presbíteros, constituir homens firmes e fiéis, que estivessem prontos e capazes de ensinar aos outros. Paulo também ensina a Tito de que ele tinha responsabilidade, enquanto estivesse em Creta, a ensinar aos mais velhos, a ensinar aos jovens, a ensinar aos maridos, a ensinar as esposas, a ensinar as crianças. Paulo começa a narrar as responsabilidades que cada um tinha. Paulo não descarta aqui a missão que cada um deve ter ou devia ter no meio da sociedade. Por exemplo, ele fala para os pais de que eles tinham responsabilidade de cuidar dos seus filhos. E também ele fala aos filhos de que tinham a responsabilidade de obedecer aos seus pais. E também fala, do mesmo modo, aos maridos, de que os maridos tinham a responsabilidade de amar as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Essa é uma responsabilidade que todo cristão tem, de obedecer à liderança, de obedecer aos governantes. Muito triste, muitas pessoas que têm se denominado e designado de cristãos desobedecem às autoridades, contrariam as autoridades, mas nós, a nossa responsabilidade não é, digamos, estar a nos filiar, não é, digamos, estar a defender a corruptibilidade das autoridades, a nos defender a violência das autoridades, mas sim obedecê-las, mas sim seguir as instruções das autoridades. Aqui preste-se atenção, que Paulo de modo algum está querendo nos ensinar de que nós temos que nos apegar com as ordenanças ilegais, ilícitas diante da presença de Deus, mas o que Paulo está a querer aqui, a nos fazer compreender, é de que nós temos que ser submissos à nossa liderança, temos que ser submissos, porque a Bíblia diz: não há nenhuma liderança que é levantada no mundo que não seja da vontade de Deus, porque tudo tem um propósito, porque Deus tudo estabelece com sua soberania seu propósito. Então ele fala aqui de que todo cristão deve estar pronto a obedecer às autoridades, deve estar pronto a fazer o bem para toda a sociedade. E depois no versículo 2 ele diz: diga-lhes também que não devem falar mal de ninguém, ao contrário, eles devem a tentar viver em paz e ser amáveis, mostrando uma grande cortesia para com todas as pessoas. Essa é a segunda responsabilidade como cristãos que carregamos.
Nós não podemos ser pessoas que falam mal dos outros. Nós não podemos ser pessoas que perdem tanto tempo a fofocar contra o seu próximo, a falar mal do seu próximo. A Bíblia nos ensina claramente de que nós temos que procurar paz com todos. Até em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar: enquanto depender de vocês, procurem paz com todos. Procurem ter harmonia com todos. Procurem conversar com todos. Procurem dialogar com todos. A Bíblia nos ensina claramente de que nós não podemos ser pessoas que guardam ódio. Não podemos ser pessoas que se apegam a vinganças. Não podemos ser pessoas que enveredam pelo caminho da confusão. Ele diz aqui de que vocês devem procurar manter a paz com todos. Devem procurar ter harmonia com todos. Devem procurar ter tranquilidade com todos. Não se confusionem com ninguém. Não tenham problemas com ninguém. Não tenham brigas com ninguém. Então este é um dos conselhos que a Bíblia nos dá. É um dos requisitos que a Bíblia nos dá para vivermos sã e tranquilamente a nossa vida cristã. Nós não podemos ser cristãos confusos. Não podemos ser cristãos que procuram contendas, que procuram dissensões, que procuram situações de brigas. Nós temos que ser promotores de paz. É em poucas palavras isso que a Bíblia nos ensina. E no versículo 3, encontramos aqui Paulo a dizer, a fundamentar, a sustentar o porquê está a nos dar esse conselho. E ele diz: eu digo isto porque nós também no passado éramos tolos, desobedientes e estávamos perdidos. Nós éramos escravos de todos os tipos de desejos e prazeres e vivíamos com malícia e inveja. Nós éramos odiados por todos e odiávamos uns aos outros. Paulo passa a sustentar por que está a dar esse conselho de nós procurarmos ter paz com todos, de procurarmos ter harmonia com todos. Paulo diz que nós, porque éramos assim, nós vivíamos assim, antes de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, antes de conhecermos Jesus, que é a salvação. Assim que conhecemos Jesus, temos que procurar ter paz com todos. Assim que conhecemos Jesus, temos que procurar viver na mansidão, viver no temor a Deus, viver na harmonia, viver na paz. A Bíblia diz que o Evangelho é o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo é Evangelho de paz, é Evangelho de transformação. Todo cristão que se diz que é cristão, que crê em Jesus, diz que crê em Jesus, enquanto a sua vida não ser transformada, não ser moldada, o seu passado não ser diferente do seu presente, deve duvidar-se. Deve duvidar se ainda mantém-se na fé, se ainda mantém-se firme na palavra de Deus. Então, aqui a Bíblia nos ensina que nós temos que manter paz com todos, porque antes nós éramos desobedientes, nós tínhamos ódio no coração, nós tínhamos inveja no coração, mas agora que já conhecemos Cristo, nós temos que nos distanciar com os prazeres do mundo. Nós temos que... O prazer do homem é pisar quem lhe pisa. O prazer do homem é insultar quem lhe insulta. O prazer do homem é vingar quem lhe faz mal. Mas a Bíblia diz, esse não pode ser o nosso prazer. Esse não pode ser o nosso foco. Nós temos que nos transformar. Ele diz, mas Deus, o nosso poderoso Deus, mostrou bondade em nós. Ele nos salvou pela misericórdia, não por obras que fizemos, mas pela sua misericórdia ele nos resgatou da maldição em que estávamos. Ele pagou o preço, ele nos restaurou. Nós vivíamos em pecado, odiávamos-nos, e éramos odiados também. Mas hoje, que já somos cristãos, que já acreditamos em Jesus de forma genuína, não podemos viver pelo ódio, não podemos viver pela confusão, não podemos viver pela briga. Temos que enveredar pela paz, temos que nos esforçar em buscar o bem. A Bíblia diz que façam o bem a todos, e ela diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós já conhecemos a verdade. E essa verdade nos liberta, nos restaura. Porque Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vão conhecer a verdade. E essa verdade vai vos libertar. Então já fomos libertos pelo ódio que carregávamos. Já fomos libertos pela inveja que tínhamos. Já fomos libertos pela confusão que tínhamos. Independentemente de quem quer que seja. Sejam nossos vizinhos, seja o nosso próximo, sejam nossos amigos. Nós temos que procurar manter a paz com todos. Temos que procurar manter
manter harmonia com todos, temos que procurar manter diálogo com todos, temos que procurar manter tranquilidade com todos, sem confusão, sem briga, sem vinganças e por aí em diante. E depois ele diz que e Deus tem derramado o Espírito Santo ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que uma vez declarados justos, nós nos tornemos seus herdeiros. Só seremos herdeiros de Jesus se nós nos tornarmos justos. E nos tornamos justos por meio de Cristo, vivendo como Ele viveu, andando como Ele andou, praticando as coisas que Ele praticou. E Ele diz no versículo 8, o que eu digo é verdade e quero que você afirme estas coisas cada vez mais, para que aqueles que tenham confiado em Deus se dediquem a praticar boas obras. Enquanto confiarmos em Deus, temos que nos esforçar em praticar boas obras. Temos que nos esforçar em fazer boas coisas. Um cristão não pode ser alguém que todo mundo lhe zomba, que todo mundo lhe fala mal. Quando passa, todo mundo se aponta, é aquele que grita, é aquele que fala mal, é aquele confuso, é aquele briguento. A Bíblia nos ensina que temos que ter pessoas que se esforçam em praticar boas obras. E depois a Bíblia nos ensina que temos que nos distanciar com as discussões. Versículo 9 ele diz, evite as discussões tolas, as conversas sobre genealogias, as brigas e os debates sobre a lei, pois estas coisas não têm utilidade nem valor. Vocês devem evitar estar com pessoas paradas a discutir. Não pode, a Bíblia nos proíbe isso. Devem evitar estar com pessoas a debater sobre genealogias. Se fulano, se Cristo era do filho de Maria, então por que a tribo é de não sei... Evitem discussões desse gênero. A Bíblia diz que você tem que evitar discussões de genealogias, debates, debates sobre a fé, debate não sei o que lá. Os debates devem ser construtivos, edificantes, não para contendas, não para confusões. A Bíblia nos alerta claramente. Vocês devem evitar essas confusões. Temos notado nos últimos dias pessoas que se acham que são homens de Deus, se acham que são profetas, evangelistas e apóstolos, vão nas estações televisivas, no lugar de defender o evangelho, defendem as suas próprias doutrinas, defendem os seus próprios intentos, no lugar de levar as pessoas a edificar na fé, começam a trazer seus sustentos, suas sustentabilidades. Então é preciso distanciar-se com esse tipo de debates, é preciso distanciar-se com esse tipo de conversas tolas. Não percam tempo assistindo pessoas que debatem em relação à palavra de Deus, que sem edificação, sem instrução. As pessoas debatem sobre como é que ressuscitam os mortos. As pessoas debatem sobre como é que Deus se revela. Não percam tempo com essas coisas. Não percam tempo com esses assuntos. São assuntos que criam contendas e dissensões. A Bíblia diz que essas coisas não têm nenhum valor. O importante aqui é proclamar o Evangelho de Jesus. É anunciar a mensagem de Cristo. Versículo 10 diz, se uma pessoa causa divisões na igreja, repreenda-a. Repreenda-a, mas se mesmo depois de uma segunda repreensão ela não se corrigir, afaste-se dela. Aqui a Bíblia nos ensina também como é que temos que agir, como é que temos que viver no meio daquelas pessoas que não querem ser repreendidas, que não querem ser ensinadas, que não querem ser instruídas. Porque há certas pessoas que mesmo lhes mostrando a verdade, não querem aceitar a verdade. Mesmo lhe mostrando o erro que estão a cometer, não querem aceitar isso. E a Bíblia no versículo 10 diz que esse tipo de pessoas você deve se afastar. Primeiro você já lhe deu a primeira repreensão, a primeira correção, a primeira instrução, não quis te ouvir. Você foi pela segunda vez lhe dar a repreensão, lhe dar a correção, ele não quis te ouvir. A Bíblia aqui diz claramente, afaste-se desse tipo de pessoas. Está aqui escrito, se uma pessoa causa divisões na igreja, aqui fala da igreja, mas eu estou a falar no contexto em geral, né? Ele diz que se causa divisões na igreja, repreenda-a. Mas se mesmo depois de uma segunda repreensão ela não se corrigir, afaste-se dessa pessoa.
E no versículo 11 diz: pois você sabe que esta pessoa está pervertida e vive pecando, e que ela mesma está se condenando. Amém? Então, nós precisamos viver uma vida sã no nosso cristianismo. Nós precisamos praticar as boas obras. Nós precisamos nos manter na integridade. Nós precisamos cada vez mais obedecer à palavra de Deus. Um cristão deve ser diferente de quem não é cristão. A sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de ver, a sua forma de andar deve ser diferente. Deve ser diferente. A sua forma de vestir, você deve ser diferente com aqueles que são incrédulos. Nós somos chamados para marcar diferença neste mundo. Nós somos chamados para ser luz neste mundo de escuridão. Nós somos chamados para sermos sal neste mundo em que há confusão. Nós somos chamados para sermos homens de paz neste mundo de guerra. Neste mundo de violência, somos chamados a sermos pacificadores. Porque ele diz: bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos. Nós somos chamados a sermos esse tipo de pessoa. Nós somos chamados a sermos pessoas que não se apegam a questões de contendas, dissensões, confusões, conflitos. Então, ele aqui nos chama a atenção em como é que deve ser a nossa vida cristã. Amém? Então, é assim que nós temos que nos moldar na palavra de Deus, nas instruções de Deus, na vontade de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Era esta palavra que era para trazermos aqui. Vamos nos colocar em pé para orarmos, buscarmos a direção de Deus. E o Senhor aqui claramente falou, né, nesta carta do apóstolo Paulo, escrita para o seu filho na fé chamado Tito, de que se alguém está a causar confusão na igreja, é preciso lhe chamar uma vez, lhe ensina, lhe instrua. Essa pessoa não ouviu pela primeira vez, lhe chame pela segunda vez. Se não te ouvir, a Bíblia diz claramente de que tem que se afastar com essa pessoa, senão vai te contaminar, vai te perverter, vai te matar espiritualmente. Porque nós somos chamados para trazermos a paz nas nossas vizinhanças, nas nossas famílias, onde quer que nós andemos. Nós temos que ser pessoas que trazem paz. Temos que ser pessoas que promovem paz, amor, harmonia, reconciliação. Então vamos orar buscando a direção de Deus.